Ok, então vamos para a parte 2 da aula 21, em que nós vamos ver alguns exemplos desses algoritmos de ordenamento que a gente viu, que são o Bubble, o Selection e o Insertion. Né? Então, a lista de dados que a gente vai ordenar é isso aqui. Isso é uma lista de valores de vazão de rio, que foi utilizada em um projeto, né? Que são vazões, medidas, vazões horárias, foram medidas, são expressas em metro cúbico por segundo, tá? Ela está desordenada, vocês podem ver, ó, 1.2, 1.1, 1.1, 1.0, depois 1.8, 1.6 e vai assim, ó, 0.3, 0.4, 2, 2.2, 1, 0, 0.8, então está toda desordenada. Essa lista aqui, ela tem 3.724 elementos. Tá? Então é essa lista que a gente vai ordenar em para todos os exemplos que a gente vai ver aqui. O primeiro que a gente vai ver é o Bubble Sort. Tá? Então é um programa para implementar o algoritmo de ordenamento Bubble Sort para ordenamento crescente. Tá? Então as variáveis que a gente vai utilizar inteiras são I e J, são contadores, então vai ter um contador de um loop externo e um loop interno. Ndata é o número de registro, então a gente vai fazer aquele procedimento que a gente a priori não sabe quantos dados tem na nossa lista, a gente vai fazer um programa que ele conta o número de dados e ajusta para os procedimentos que a gente tiver dentro daquilo que seja para flexibilidade para diferentes dados de entrada. Né? A variável de I/O stat, CHK stat, flag sort é um indicador flag de lista ordenada, 0 ou não. Então é o seguinte, o que acontece é que nesse algoritmo Bubble Sort a gente tem que ficar passando várias vezes pela lista, então a gente tem que ter certeza que na última vez, quando a lista está toda ordenada, a gente tem que passar pela lista e verificar que todos os dados estão efetivamente ordenados. Então, isso daqui eu vou utilizar o que a gente chama de flag. A flag é a bandeira, é um sinalizador. Né? Então, a gente pode botar bandeira levantada, bandeira abaixada. Então, a gente vai colocar dois valores, 0 e 1. Poderia ser uma variável lógica, etc. Mas o flag, o sinalizador, é muito comum a gente fazer. Então, é um indicador. Se a lista estiver toda ordenada, eu vou colocar 0. Se em algum ponto da lista ela não estava ordenada, eu tive que fazer alguma alteração, então eu vou dizer que a lista está desordenada. Cada vez que eu reiniciar a minha verificação da lista, eu vou colocar a minha flag 0. E aí, ao final de passar pela lista inteira, eu vou verificar. Se em algum momento eu tive que modificar, o flag foi modificado para 1. E aí no final eu pergunto, como é que está a bandeira? O flag está 0 ou está 1? Ah, o flag está 1, quer dizer, então eu tenho que dar mais uma passada na lista. Aí eu reinicio com 0. Chego no final, verifico. Depois que eu passei na minha lista toda, ela está 0 ou está 1? Ah, está 0, quer dizer que a lista então já está toda ordenada. Se em algum momento eu tive que fazer alguma troca, então isso quer dizer que eu vou ter que passar pelo menos mais uma vez na lista. Tá? Niter é o número de iterações, ou passagem da lista. Para a gente ter uma ideia da eficiência do método, o que a gente vai fazer é contar o número de vezes que a gente teve que passar na lista, para ter ideia quantas vezes eu tenho que passar nessa lista para poder fazer essa verificação. Tá? Que é uma característica desse método Bubble Sort. Tá? Variáveis reais, implist e outlist. Então, esses são arrays com os dados de entrada não ordenados, é o implist, e os de saída, os ordenados, é outlist. Tá? Então, esses arrays eu vou, como eu falei, eu vou carregar os arrays, eu vou ter aqui ordenados e não ordenados. E vou corrigindo na saída, mantendo os valores da entrada. Ao que se vê, variável auxiliar de troca swap de dados não ordenados. Então, lembra que a gente falou, quando eu tenho dois dados
em um array e eu quero trocar de posição, eu não posso simplesmente pegar esse aqui e ocupar o lugar desse. Por quê? Devido à atribuição que tem, como funciona, o que é a atribuição? Escrever alguma coisa na memória. Se eu pegar esse valor e quiser trocar com esse, eu pegar esse aqui e escrever nesse aqui, o que vai acontecer? Esse cobriu esse. O que estava anteriormente jogou fora. Eu não consigo mais trazer o valor que estava anteriormente para cá, porque eu perdi. Apaguei ele, cobri com esse. Agora eu não posso trocar. Então eu uso uma variável auxiliar. O que eu faço? Pego esse valor, copio na variável auxiliar. Aí eu vou pegar esse aqui, passo para esse e pego o valor da variável auxiliar e trago para cá. Então toda vez que eu quero trocar posições, né, eu tenho que fazer isso. Uso uma variável auxiliar. Porque se eu escrever direto em uma ou outra posição, eu vou apagar o valor e não vou conseguir trocar, porque eu perdi o valor anterior. Então eu uso essa variável auxiliar para temporariamente armazenar os valores. Tá? TNI, TFIN, aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos usar aquele CPU time, que é para a gente poder medir o tempo que leva de CPU, para a gente poder comparar os diversos algoritmos, né? Então a gente vai fazer essa medição de tempo de CPU nos 3 algoritmos. Então vamos usar aquele TNI e TFIN, vamos chamar subrotina CPU time, ela vai registrar o valor do relógio da CPU, né, que está em segundos no início e no final do programa. Aí a gente pega a diferença, e que vai ser armazenado o valor inicial em TNI, o valor final em TFIN. Aí a gente vê a diferença, vê quanto tempo levou de CPU efetivamente para realizar o ordenamento. E os arquivos de entrada, os arquivos, né, melhor dizendo, de entrada, lista de vazões.txt e list ord bubble.txt são os dados ordenados. Tá? Então vamos lá. Implicit none, né, vamos declarar as variáveis, então i, j, ndata, chkstat, flagsort e nter, né, que já foram definidos aqui em cima. O array alocável implist e outlist, que são as listas de dados ordenado e não ordenado, e eu vou carregar o array para ficar com esses valores. E no momento eu não sei quantos dados tem, então vou usar um array alocável e vou dimensionar depois, alocar aquilo que eu preciso. E variáveis real, ao que se vê, TNI e TFIN, que vão armazenar esses valores. Vou abrir os 2 arquivos de entrada, lista vazões.txt e o lista ord bubble, que é o lista os dados ordenados pelo método bubble sort. Né? Então vou contar os elementos da lista, alocar arrays, então bota ndata igual a 0, um loop controlado por condicionalmente, do, vou ler para verificar se tem, não cheguei ao final, o end of file, então se tem dado naquela linha, a variável de IOStat vai ser 0, então eu somo mais um elemento, é uma linha que eu tenho. Caso contrário, terminei a minha lista, o que eu faço? Dou um rewind, saio do loop e, então aqui o rewind eu já vou para o início da lista, porque eu vou ter que lê-la. Eu posso botar o rewind depois, mas aqui eu posso botar direto aqui, porque eu já sei que eu tenho que voltar para a lista, isso é mais prático. Né? E já saio do loop condicional, vou alocar o meu array, né, com tamanho ndata, que foi o número de linhas que eu contei, e agora eu vou ler os dados de entrada. Então, vou fazer de 1 a ndata, na forma que está essa lista aqui, são só os números. Né? Então, eu vou ler sem formatação, tá? E implicit i, que não carrego cada posição no array. Né? Depois, o que eu vou fazer? Pego e copio a lista de entrada na de saída, porque eu vou corrigindo na de saída. Né? Então, eu vou copiar esses dados. Isso é porque, para eu salvar os dados de entrada, né? Vamos supor que eu poderia fazer isso na própria lista de dados de entrada, mas o que acontece? Se eu fizer isso e cometer algum erro, eu perco os dados originais de entrada por alguma razão. Então, eu só faço isso, eu só vou trabalhar com essa lista de saída, mas eu guardo esses dados assim, eventualmente se tiver precisar para alguma coisa, ou se eu cometer algum erro, aí eu preservo os dados originais de entrada durante a execução. Como é pouca coisa, carga de memória, não tem problema. Então, eu faço isso para, eventualmente, se eu precisar para
alguma coisa, eu quero imprimir a lista original e a outra ordenada, eu preservo os dados originais. Algumas vezes é interessante a gente fazer isso. Bom, agora eu vou começar efetivamente a ordenar a lista. Então, eu vou, agora que vai começar o algoritmo de ordenamento. Aquilo tudo era pré-processamento, agora eu vou começar a ordenar. Então, eu vou chamar a subrotina, CPU time, e gravar aqui a hora que está, o tempo de CPU que está registrado lá. Vou ajustar variáveis auxiliares. Então, eu vou começar a contar as iterações. Eu não sei quantas iterações vão ser. Então, boto 0, inicializo. E eu coloco J, esse contador auxiliar, ele vai ser o número de dados que tem. Lembra que é aquilo que a gente falou? Ó, depois que você passou N vezes na lista, tá? O enésimo maior valor já está na sua posição. Então, a gente vai usar esse aqui. O J, que inicialmente qual é? O N é o número de dados. Tá? É o NData, que eu vou carregar em J. Então, vamos fazer. Aí, eu vou começar as iterações. Eu não sei quantas iterações eu vou fazer. Então, eu vou fazer tantas iterações quantas sejam necessárias para conseguir ordenar a minha lista toda, que a priori eu não sei quantas vão ser. Então, eu não posso fazer um loop. Esse loop de iterações não pode ser controlado pelo computador, porque eu não sei quantos valores vão ser. Então, ele vai ser controlado por aquela flag, que vai dizer se atendeu ou não a condição de a lista estar toda ordenada. Tá? Aí eu vou fazer aqui. Aí a primeira, então, vou começar uma iteração, eu somo 1. Tá? Então, vamos lá. Ajustar a flag de indicação de ordenamento crescente e variável auxiliar. Então, no nosso caso aqui, o exemplo é ordenamento crescente. Aí vocês vão ver aqui, se eu quiser decrescente, é só inverter. Tá? Então, ajusta a ordenamento crescente, a variável auxiliar, e isso é flag sort igual a 0. Então, eu vou dizer assim, vou começar. Ó, a lista está ordenada. Se em algum momento eu tiver que trocar, eu digo, não, ainda está desordenada, eu troco flag sort. Então, vamos lá. Vou varrer o array, que é a lista, e testar trocando se for necessário. Tá? Então, eu vou começar do elemento 2. Aí, esse elemento 2, ele já vai comparar com o anterior. Se precisar, ele vai lá, troca. E aí, eu continuo. Então, vamos lá. Do i igual a 2 até j. Então, sempre que a gente estiver fazendo esse tipo de comparação que depende do índice anterior ou posterior, a gente tem que ter cuidado. Tá? Se eu vou comparar com o valor anterior, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar do índice 2. Porque se eu começar do índice 1, a minha indexação de array começa em 1. Eu começo do índice 1. Aí eu vou comparar o 1 com o i igual a 1 com i menos 1, vai ser 0, vai dar um erro. Por quê? Um erro de bound, porque de limite, porque não tem o índice 0. Então, eu tenho que ter cuidado. Começo do 2, porque eu optei comparar com i menos 1. Ah, não, eu quero começar do i e comparar com i mais 1. Então, no final da minha lista, eu só posso ir até o n menos 1, porque o n menos 1 vai comparar com n. Se eu for até n, vai tentar comparar com o n mais 1, que não existe, e vai dar o erro de limite. Então, eu tenho que ter cuidado nessas indexações. Então, eu vou começar do 2. Aí, o que ele vai fazer? A minha lista é crescente. Então, assim, se o elemento anterior, a outlist da posição menos 1, for maior do que da outlist 1, o que eu vou fazer? Eu vou trocar eles de posição. Tá? Então, o que ele vai fazer? Eu vou carregar o da posição em menos 1 na variável auxiliar, ao que se vê. Depois eu vou pegar aqui, ó, a outlist da posição i, eu vou carregar na posição i menos 1. Então, peguei esse aqui e coloquei aqui. Pego esse, coloco aqui. E agora eu vou fazer a outlist i pegar a posição do ao que se vê. Troquei eles de posição. Peguei esse, passei para cá, esse para cá e esse para cá. Tá? E aí eu digo assim, ó, tive que mexer na lista, para mim flag sort é igual a 1. Tá? Aí eu vou fazer isso, ó, até cada vez que eu pegar um e tive que trocar, passo agora para o próximo. Aí esse aqui, vamos supor que esse daqui seja maior do que esse aqui. O que ele vai fazer? Eu acabei de trocar, não tem problema. Vou trocar mais uma vez, vou trocar mais uma vez, vou trocando todas as vezes. Tá? Então eu faço isso
quantas vezes forem necessárias até o final da lista. Passo pela lista inteira, tá? Então eu fui trocando, só vendo esse é maior, esse é maior, esse é maior, e fui trocando assim, tá? Aí eu vou testar para verificar se a lista está ordenada. Ou seja, se em algum momento eu tive que trocar, é que a lista ainda não estava ordenada. Então o flag sort foi modificado para 1. Agora, quando a minha lista estiver toda ordenada certinho, o que eu vou fazer? Testa, esse é menor que esse? É. Flag sort continua 0. Passo para o próximo, passo para o próximo. Todos eles já estão ordenados, flag sort não muda. Então, olha só, se flag sort for igual a 0, o que vai fazer? Vai sair do loop. Eu não preciso mais correr novas iterações. Tá? Aí, caso contrário, o que vai acontecer? Eu saio do loop. Aí, o que vai acontecer? Não, agora, né, eu tenho que refazer, reiniciar lá da lista, começar tudo de novo, fazer as comparações. Mas observem aqui, ó, eu fiz o meu J, começou com N data. Agora eu boto J igual a J menos 1. Porque imaginem só, eu comecei e por acaso o maior valor da minha lista estava aqui em cima. Tá? Aí eu estou correndo todas as posições, tá, do meu array em uma iteração. Vamos supor que esse fosse o maior valor da lista, ele está logo aqui. Aí o que eu fiz? Esse aqui é maior que esse, troquei. Aí agora o próximo que vai ser trocado vai ser ele. Esse é maior que esse, troquei. Troquei. Né? Lá na primeira iteração, eu já troquei todos eles e o que aconteceu? Ele chegou no final. Então ele já está na posição dele. Tá? Agora eu preciso mexer nesse aqui? Não, porque ele já chegou na posição dele. Então eu posso limitar o tamanho da minha lista para cá agora. Então sempre o maior, como é que o Bubble Sort vai fazendo? Ele vai pegando sempre o maior valor e jogando para baixo. Pega o maior valor, joga para baixo, joga para baixo. Então quando eu não preciso trocar, eu não troco. Quando eu preciso trocar, então vai fazer. Então é esse disso. Em tal iteração, ele foi até aquela posição. Então, na primeira iteração é o maior valor, a segunda iteração, o segundo maior valor, a terceira iteração, o terceiro maior valor, e vai assim. Agora, dependendo de... Vamos supor que, eventualmente, eu tivesse vários valores que já estão ordenados aqui embaixo, eu tenho menos iterações para fazer. Então, vai depender de quão embaralhada a minha lista está. Entendeu? Vamos supor que a minha lista já estivesse toda ordenada. Quantas iterações eu vou ter que fazer? Não vou ter que fazer nenhuma, porque o flag sort vai dar todos eles aqui ordenados certinho. E para. Então é isso que está dizendo. Cada passagem dessa, ele sempre vai pegar o maior valor e põe para baixo. Imaginem que a minha lista fosse de ordenamento ao contrário, de maior para menor. O que ele está fazendo? Ele vai pegando todos os menores valores e vai botando para baixo. Então, o que vai dizer se a minha lista é crescente ou decrescente é isso aqui. Ó. No caso, como é uma lista crescente, eu testo se o que vem depois é maior do que o que está antes. Tá? Então, desculpe, se o que está antes é maior do que depois, na forma que está escrita ali. Tá? Eu poderia inverter e trocar um sinal, mas é só para ficar aderir ao que está escrito ali. Eu testo se esse é maior que esse. Como a minha lista é crescente, eu tenho que trocar. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Da forma, eu poderia botar outlist i menor que outlist i menos 1, não ia modificar nada. Mas a gente tem que ter cuidado com isso. Então é assim, cada passagem que vai, ele vai sempre pegar o enésimo valor na enésima passagem, vai colocar ele na posição. Se ele já estivesse na posição, é mais rápido o número de passagens que eu tenho que fazer. Terminei todo o meu... então o que ele fez? J igual a J menos 1. Aí ele vai fazer o quê? Ó, volta para o do aqui. Somo mais uma iteração. Então vou ter que fazer mais uma iteração. Vai colocar o flag sort novamente igual a 0. E ele vai testar aqui para ver. Novamente ele vai começar do segundo. E vai fazer isso para todos os valores que estão abaixo. Por quê? Porque eventualmente nessa troca, aqui que eu fiz, ó, eu troquei esse aqui, tá? Esse veio para baixo. Aí eu troquei esse aqui. Né? Então o que ficou? Eventualmente nessa mudança daqui para cá, eu passei um número que é menor para cá, mas esse aqui
ainda é maior que esse aqui. Eu não sei. Então, por isso que eu tenho que passar na lista toda de novo. Ah, agora, por acaso, eu coloquei um número maior aqui do que estava aqui, que eu não sabia antes. Então, o que, que eu fiz? Eu troco eles. Por isso que eu tenho que começar da lista sempre de cima. Tá? Faço novas correções. Em algum ponto da lista, eu tive que fazer a troca. Então, o flag sort passa a ser igual a 1. É igual a 0? Não. Quer dizer que ainda teve que mexer na lista. Então, o que, que eu faço? Eu sei que nessas trocas aqui, o maior valor já chegou no finalzinho, na última posição não ordenada. Né? Aí ele chega nessa posição, fica aqui, só preciso comparar os que estão acima. Tá? E aí, terminei, cheguei, o J vai J igual a J menos 1, tá? Ele vai diminuindo até que a lista toda ela esteja ordenada, tá? Aí o que, que vai acontecer? Estando toda a lista ordenada, o flag sort, quando eu passar, vai ser igual a 0. Eu não preciso mexer mais. Aí eu vou fazer o quê? Saio do loop. Tá? Aí isso daqui, eu estou saindo desse loop aqui, ó, do loop condicional. E aí a minha lista ordenada, eu vou lá, leio na CPU qual é o tempo que está lá, e aí eu vou calcular a diferença final menos inicial. E aí eu vou escrever os dados. Tá? Vou escrever na lista, no arquivo de saída, o meu array que já foi corrigido. Então eu fiz isso aqui só para preservar os dados de entrada que eu poderia usar para alguma outra coisa. Né? Então a minha lista ordenada está aqui. E eu imprimo depois no monitor, né, para ver quantas iterações eu fiz, o número de dados que eu fiz e o tempo eu li e o tempo de CPU. Tá? Então, ele está compilado o programa, eu vou executar. De novo agora ele vai executar sem problema. Então aqui, ó, o número de iterações que ele fez, 3.632 passagens foram necessárias, em 3.724 dados, e o tempo de CPU, 0.4375 segundos. Né? Vamos fazer só um experimento aqui, que é o seguinte. Eu vou pegar essa lista, tá? Vou pegar aqui do final dela. Vamos lá para o início, vamos copiar. Vou fazer mais rápido aqui. Vou pegar aqui. Vamos para o início. Selecionar. Copiar, vamos dobrar o tamanho da lista para ver o que acontece. Então a gente viu que foram 0.4 segundos, né? Então vou pegar aqui. Então agora estou com 7.448 dados. Vou salvar aqui. Vamos executar novamente o programa. Então, eu dobrei, foi 0.4 segundos. Eu dobrei o tamanho da lista, mas o tempo de CPU foi para 1.8. Então, ele é quase 5 vezes maior. Então, isso aí a gente diz, a ordem é quase quadrática. Eu multipliquei por 2 o tamanho da lista e eu multipliquei por 4 o tamanho o tempo de CPU. 4 a 5, né? Então, assim, isso cresce exponencialmente. É por isso que é colocada essa observação lá de quanto maior o tamanho da lista, o crescimento do esforço computacional é exponencial em alguns métodos, outros vai ser linear, em outros vai ser exponencial. Então, isso é que faz a diferença. Vamos manter ele aqui, porque originalmente, né, os tempos eram muito parecidos. Tá? Na realidade era 0.4 para esse, 0.3 para o selection e 0.4 para o insertion, que a diferença entre o bubble e o insertion era pequena. Então era 0.4, 0.3, 0.4. Agora que eu dobrei, esse aqui foi para 1.8, vamos ver nos outros como vai funcionar.
Então agora vamos pro, então o Bubble resolveu, vamos pro Selection. Tá? Então o Selection qual é? Ele pega cada item, aí ele compara, vê, no caso o nosso ordenamento é crescente, vê se tem o menor valor da lista, se for menor que ele vai trocando. É isso que eu falei. É mais simples, né, até o conceito do que o Bubble. Né? Então, implementa o algoritmo de ordenamento Selection Sort, ordenamento crescente, como está aqui. As variáveis, então, basicamente aqui, são as mesmas, inteira o contador. Aqui eu não preciso de 2 loops, né? Eu vou precisar de um loop só, que ele vai seguindo para baixo. Né? Ndata, o número de registros. CHK, stat variável de IO stat. Né? E lock min imp. Então, assim, eu tenho que identificar, no caso, como eu estou fazendo ordenamento crescente, eu tenho que identificar o menor valor da lista. Então, aqui eu vou usar aquelas funções minlock e minval. Tá? E a gente sabe, no minlock, a gente, como o nosso array é unidimensional, eu tenho que dimensionar o resultado da operação da minlock me dá um resultado que é um valor de um array, como a gente viu. Então, array de localização do mínimo da sublista não ordenada. Reais, implist e outlist, os arrays de entrada e saída, não ordenado e ordenado. Ao que se vê variável auxiliar, que ela vai ajudar na troca, que a gente chama de swap, né? É isso aí. Minimp é o valor mínimo da sublista. Então, eu vou usar minval para identificar o mínimo e minlock a localização. Tem init e tfin, a mesma coisa, tempo de CPU. E aqui, os arquivos que eu vou usar. O de entrada é o mesmo arquivo de vazões e list order select, que são os dados ordenados pelo método selection. Implicit none, vou declarar então integer, indata, a variável de await lock min imp 1, porque eu já sei, como é um array unidimensional, a posição vai ser no elemento 1 do array de extensão 1, dimensão 1, vai ser o valor do índice da posição que tem o menor valor. Tá? Lembrando, a gente sempre tem que ter cuidado, aqui a indexação é 1, se eu começasse de indexação 0, eu tinha que corrigir isso, porque minlock e maxilock sempre dão posições nos índices originais começando com 1, o default. Ele não segue a minha indexação. Real e allocatable imp list outlist, como a gente fez anteriormente, e real, ao que se vê, tem init e fim, e agora min imp, que é o valor mínimo, que eu vou ter que substituir. Né? Então vamos lá. Abro os dois arquivos, e aí vou contar aqui os dados, exatamente como a gente fez, variável de await, conto quantas linhas tem, volto quando a variável de await dá diferente de 0, que terminou o arquivo, retorno, saio do loop, aloco os arrays, como a gente fez, né? Aí agora eu vou ler os arquivos, ou arquivo, melhor dizendo, carregar no array de entrada, copio o array de entrada no de saída, vou preservar o de entrada, e agora eu vou começar a ordenar minha lista. Vou chamar aqui o CPU time, marcar o horário inicial, e aí agora eu vou começar a correr a minha lista. Então vamos lá. Eu vou fazer i igual a 1 até n data menos 1. Então eu vou começar do primeiro. Né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o menor, vou identificar qual é o menor valor na lista a partir da posição i mais 1. Ou seja, eu estou em uma posição i, eu vou olhar as posições i mais 1 até o final do array. Ó. Eu coloco aqui 2 pontos. Então, da i mais 1 até o final do array. Então, isso daqui é uma subseção de array que vai ser sempre assim, do índice que eu estou, a partir dele para baixo. Mais 1. Tá? Por quê? Porque à medida que o i for avançando, assim, eu verifico aqui o menor, coloco nesse lugar, tá? Aí eu já estou com ele ordenado, eu só tenho agora a olhar o próximo a ser verificado é esse aqui, eu vou olhar os menores que estão daqui para cá. Troco, substituo na posição, agora eu venho para esse aqui. Então eu vou sempre do i mais 1 até o final. Tá? Aí eu vou obter o menor valor, que é o minimp, e a localização. Então eu vou minlock da onde está o menor valor
da posição i mais 1 para baixo. Armazeno no meu array lockmin.imp. Aí eu vou ver. Aí eu vou testar. Se o valor que eu estou agora nele, testei todos os abaixo. Se esse valor ele for, no caso, maior do que o menor valor que está aqui, que eu salvei, então o que eu vou fazer? Vou trocar. Seja a posição que ele tiver aqui, eu vou pegar e vou salvar colocar esse valor aqui, aí na sequência que está aqui. Vou pegar o valor que está aqui, vou colocar na variável auxiliar, ao que se vê, pego o valor da lista que está aqui, coloco aqui, e eu vou pegar esse aqui e colocar aqui. Então, eu selecionei o menor valor, aí eu pego esse valor, é maior? Ah, é minha lista decrescente, eu pego esse menor para cá, e esse daqui que salvo, ele entra no lugar dele. Tá? Fiz a troca. Tá? Então, ó, ao que se vê, eu vou colocar o valor que está na posição. Aí, o valor que está na posição onde está a menor localização, eu coloco aqui. Tá? E aí, eu vou pegar, então, agora, nessa posição outlist i, que era o menor, eu coloco na posição aqui, que é esse valor. Então, fiz essa troca. Sempre que eu encontrar um valor mínimo menor aqui, eu vou e substituo. E vou fazendo isso para cada um deles. Testo esse aqui. Ah, tem um menor, eu pego esse aqui, coloco aqui e o menor vai para cá. Então, eu já estou ordenando essa sequência. Ou seja, a diferença do bubble sort. O bubble sort eu tenho que passar várias vezes pela lista. Aqui não. Eu passo pela lista uma vez só. A cada índice novo, eu vou trocando só olhando os de baixo. Tá? Terminei end do call, por isso que eu só tenho um indexador, porque eu só passo pela lista uma vez. Simple time, pego, leio a CPU e agora vou imprimir os resultados da lista ordenada, né? E o número de dados que eu li e o tempo de CPU que levou. Não preciso contar iterações, porque não tem iterações aqui. Tá? Então, vamos compilar, vamos executar. Então, está em execução. E aí vem o resultado aqui, 7.448 registros, e aqui, ó, tempo de CPU levou 1 segundo. Então, lembrando, o outro levou 1.8 segundo, o bubble sort, e esse aqui levou apenas 1 segundo, aproximadamente metade do tempo. Né? Antes, quando era metade, o arquivo era metade, ele levava em torno de 0,3. Então ele multiplicou por 3 o esforço, mas mesmo assim ainda foi o tempo de CPU foi aproximadamente metade do bubble sort. Né? Agora nós vamos aqui para o insertion sort. Desculpa aqui, a gente tem que fazer uma correção. Insertion aqui. É possível que dê algum problema lá no antivírus, né? Mas vamos lá. Então, é para implementar o algoritmo de ordenamento insertion sort para ordenamento crescente também. Né? Então, o insertion, a gente tem aquela característica diferente que é o quê? Ele vai pegando, comparando cada posição e vai substituindo e empurrando. Né? Então, aqui eu tenho dois loops, então aqui eu tenho um loop que vai varrendo a minha lista e o outro loop que ele vai o que troca de posição. Né? Ndata o número de registro, a variável de IOStat, implist, outlist, os arrays com dado de entrada e saída, como nós já vimos, ao que se vê a variável auxiliar de troca, né, dos dados não ordenados, tini, tfin, os tempos de CPU inicial e final, e aqui estão os nomes dos arquivos. Né? Então, vamos declarar aqui as variáveis i, j, ndata, chkstat. Então, nesse caso, tem um segundo contador. Os arrays alocáveis, que vão ter os dados de entrada e saída. E as variáveis auxiliares aqui, o ao que se vê, e o tempo de CPU. Aqui
o arquivo de saída, né, o insertion, né, e contar os elementos da lista e alocar os arrays. Então, o mesmo procedimento, contamos quantas listas tem, quantos dados tem na lista, né, voltamos lá até o início, quando já terminou a contagem, e alocamos os arrays com os dados de entrada e saída. Lemos os arrays, arquivamos, né, registramos tudo no array de entrada, em list, e depois copiamos para o de saída, preservamos os dados de entrada. Aqui, então, vou começar o ordenamento. Então, ele vai chamar a CPU e registrar o tempo de CPU. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer i igual a 2 até n data. Então, eu vou começar do segunda posição do array. Aí, eu faço j igual a i. Então, eu vou começar dessa posição aqui. O que eu vou fazer? Se o j for maior ou igual a 2, eu tiver de qualquer posição daqui para cá, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse item anterior é maior do que esse aqui. Se for, o que eu vou fazer? Eu troco. Tá? Então, ao que se vê, utilize j-1. Então, o que eu estou fazendo? Pegando o anterior, botando na variável auxiliar, pego esse aqui, passo para cá e esse aqui para cá. Troco. Aí, o que eu vou fazer? J é igual a j-1. Então, é assim. Eu peguei essa posição, o J, troquei os J's e voltei para a posição anterior. Tá? Então, eu fiz a verificação. Eu tive que fazer a modificação. Aí eu troco. Então, para qualquer posição J maior ou igual a 2, é isso que eu vou fazer. Ó. Então, o que eu fiz? Eu estou aqui pelo meio da lista. Esse daqui é maior. Eu troquei, ó. Então, esses dois inverteu a posição. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dessa posição que ele está aqui. Então, ó, ele fez j igual a menos 1. Tá? Aí ele vai sair desse if aqui e volta no end do. Aí ele vai fazer o quê? A nova posição j ele vai comparar com o anterior, que eu fiz j igual a j menos 1. É menor? Então o que ele vai fazer? Troca com esse, faço j igual a j menos 1, porque agora ele vai comparar com o anterior. E eu vou fazendo cada vez que eu encontrar um valor que no caso o meu ordenamento é crescente, um maior do que ele vai lá, troca e assume essa posição. Troca, assume a posição. Vou fazer um j igual a j menos 1, até que ele encontre a posição dele. Quando ele encontra a posição dele, então isso daqui vai dar como falso. Ele já não é, o valor que está antes dele não é maior. Então vai dar como falso, ele vai sair do loop, tá? Desse loop aqui, que é o loop condicional, e vai passar para o próximo valor de i. Tá? Aí eu estou fazendo, ó, encontrei aqui, então eu estou seguindo a minha lista. O i está aqui, aí o j está controlando, eu vou correndo até encontrar a posição. Ok, já chegou na posição. Agora eu vou pegar o próximo item aqui do i, que é a nova posição, e vou fazer a mesma coisa. Começo daqui e vou comparando com todos. Ó, encontrei ele na posição certa. Parei aqui, posso continuar agora para o próximo passo. Então, a parte da lista que está ordenada, ela já está em posição, eu vou sempre pegando um item, comparando com os anteriores, trocando, e cada vez que eu troco de posição, o que eu estou fazendo? Eu estou baixando os itens da lista aí, até que ele seja inserido na posição dele. Chegou na posição dele, ok, aí eu vou para o próximo item e comparo com todos os anteriores. Né? É o algoritmo insertion. Né? E depois que eu terminei de fazer isso, eu vou registrar o tempo de processamento, né? O número de dados que eu processei, a diferença, então faço o CPU time no final, imprimo o resultado e vou escrever o resultado que eu obtive e o tempo de CPU. Tá? Então vamos compilar. Então, melhor dizendo, o resultado está aqui. O número de dados 7.448, mas o tempo de CPU foi 1.4. Então ele foi intermediário. Ele foi maior do que o selection e menor do que o bubble sort.
né? Então, isso é relativo ao tamanho das listas, né? Como eu falei para vocês, com a lista menor, né, ele levou o mesmo tempo do bubble sort e o insertion levou um pouquinho menos, né? Então, para tamanhos diferentes de lista, a gente vai ter eficiências maiores ou menores, tá? De acordo com a literatura, as referências, esse seria mais eficiente que os dois outros algoritmos, né? Mas possivelmente está falando de listas muito grandes, né? Como essas listas são relativamente pequenas, não aparece essa vantagem, né? De acordo com a literatura. Bom, então esses são os 3 algoritmos de ordenamento, né? Então os programas estão aí para que possam ser analisados por vocês. Novamente a recomendação, vocês podem pegar esses programas, podem mexer neles, podem alterar, podem testar, testa com outras bases de dados, porém não pode copiar partes desse programa em outros programas. Como foi falado já isso, a recomendação é que não se deve pegar programas de outras pessoas e copiar exatamente, pegar um pedaço e copiar. Escrevam seus próprios programas, façam seus próprios desenvolvimentos, e inclusive é assim que a gente aprende, né? É fazendo. Simplesmente copiar o programa dos outros, além da falha ética, né? Não se pode fazer isso, a propriedade intelectual é do autor, a gente perde a oportunidade de praticar e aprender, né? Então, isso aqui encerra a parte 2 da nossa aula 21.